Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 15 de junho de 2015, uma segunda-feira, são 19 horas e 47 minutos, 17 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este curso da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizado na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Questão 493A. A pergunta de Kardec aos Espíritos Superiores é a seguinte: ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Resposta: não, mas o faz de maneira mais geral. Todo mundo entendeu a pergunta e todo mundo entendeu a resposta? O nosso, mais a miúde. Os outros, de uma maneira mais geral. 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Resposta: acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Questão de número 495. O espírito protetor abandona, às vezes, o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Resposta: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Que vem a seguir, o texto que vem a seguir, é assinado por São Luís e Santo Agostinho, dois espíritos de escola que se comunicavam com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E é bastante interessante a respeito dos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, ou espírito guia. E diz o seguinte: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, por seu encanto e por sua doçura. A dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres estão por ordem de Deus, de seu Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós toda uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, o vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso e não o fizeste. Não te mostrei o abismo
e nele te precipitaste. Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade, e não seguistes o conselho da mentira? Interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus, e não os podeis enganar. Considerai o futuro, procurai avançar nessa vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Marchai, marchai, tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam a sua ligação conosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como o pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho, chora quando seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Serei então mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem médiuns a todos os homens. Médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais? É a do Cristo, a que Deus vos impõe. Porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para as repartirdes com os vossos irmãos, para os adiantar na senda da aventura e da eterna bem-aventurança. Assinado São Luís e Santo Agostinho. Há aqui uma explicação de Kardec que diz o seguinte: a doutrina dos anjos da guarda, velando pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? E hoje a gente poderia dizer através do telefone, do celular, da internet, né? Quer dizer, a distância está diminuindo cada vez mais, né? Antigamente, eu sempre tive meus parentes em São Paulo. Para mim ligar daqui para São Paulo, eu precisava marcar um dia por final de semana para ligar para o meu pai. Às vezes ligava uma vez cada 15 dias, porque era muito caro. Hoje você consegue falar do celular, pagando somente aquela mensalidade, aquela quantia, mesmo do fixo, né? Pagando somente uma quantia, e fala quanto você quiser pelo telefone, a hora que você quiser. Quer dizer, as distâncias estão cada vez mais curtas, né? E além disso, pelo Skype, por outros métodos, você pode falar com pessoas do outro lado do mundo, né? Isso nos dá uma ideia de que os espíritos superiores, com as faculdades que têm, eles podem atravessar distâncias para nós inimagináveis. Porque nós atravessamos hoje distâncias que, para mim, por exemplo, era inimaginável atravessar através do meio de comunicação. Quando era criança, por exemplo, fazendo uma ligação da Zona Norte para o bairro da Bela Vista, em São Paulo, que é quase centro de São Paulo, o bairro da Bela Vista,
levava pelo menos entre sair de casa, fazer a ligação, mais ou menos uns 40, 45 minutos, né? Quer dizer, imagine você, hoje você pega um celular e fala com a pessoa, né, imediatamente e tal. Isso nos dá uma ideia de que essa teoria, né, dos espíritos, que Santo Agostinho vem trazer para nós, não tem nada de anormal. É perfeitamente viável, né? Porque o que leva o pensamento do espírito são os fluidos. E o universo está mergulhado num oceano de fluido. Consequentemente, a transmissão do pensamento, ela não encontra nenhuma barreira na distância e nem no tempo. Ela é imediata. Consequentemente, um espírito superior, fazendo irradiar o seu pensamento para diversos lugares ao mesmo tempo, ele pode estar perto de vários espíritos como nós, em mundos mais atrasados como nós, ao mesmo tempo, velando por eles, aconselhando, ajudando, inspirando bem, e etc. Né? Vamos lá. Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob a sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor que a que divide os continentes da Terra? Não dispõem eles do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários? Veículo imenso da transmissão do pensamento, como o ar é, para nós, o veículo da transmissão do som? É claro para vocês essa ideia? Fica claro? Alguma dúvida? Não pode ficar dúvida nessa ideia, viu? Porque o efeito do fluido na comunicação dos espíritos, de forma universal, explica uma série de fenômenos ainda não explicados. A transmissão do pensamento pelo fluido explica uma série de fenômenos que ocorrem aqui na Terra e que a ciência convencional não explica. Não é? Então é necessário a gente ter uma ideia formada a esse respeito, um entendimento formado a esse respeito, para a gente poder entender aquilo que os espíritos explicam. Está claro, então? Então vamos lá. 490. Sim, para todas as coisas. À medida que o espírito vai ganhando em desenvolvimento intelectual e moral, ele vai ganhando em liberdade de ação. Nós, espíritos mais atrasados, a gente diz assim, eu tenho livre-arbítrio. Tem mesmo, mas nós somos mais vítimas dele do que propriamente usuários da qualidade que ele pode proporcionar. Por quê? Porque toda ação nossa está baseada mais na ignorância do que na sabedoria. Quando você utiliza o seu livre-arbítrio baseado na ignorância, você erra mais, consequentemente, você traz mais desconforto para si mesmo. Ou seja, nós somos as próprias vítimas da nossa própria ignorância. O espírito, quando ele evolui, ele usa o seu livre-arbítrio mais amplamente e com mais qualidade, e com muito mais qualidade, ao ponto de se tornar perfeita essa utilização quando ele se torna um espírito puro. Quanto mais ele evolui, melhor ele se utiliza, com mais sabedoria ele se utiliza do conhecimento. Consequentemente, melhor ele utiliza as suas faculdades, de modo geral. Com mais razão também. Evidente, com mais qualidade. Aí menos ele vai precisar de espírito protetor? Não, na realidade é assim, olha, o espírito protetor é sempre o espírito superior. Se você tem um espírito que habita um planeta feliz, um mundo feliz, certo? O espírito que vai auxiliá-lo nas suas ações é o espírito que está à frente dele. Você não pode ser tutor de alguém se o seu tutelado souber mais do que você. O seu tutelado tem que saber menos. Você tem que ser mestre para poder tutelar alguém. Assim são os espíritos. O espírito só pode tutelar alguém, ainda que seja espírito como nós, né? De pouca sabedoria, de muita ignorância, né? Com muito preconceito, muito egoísmo, muita vaidade, se ele souber as consequências daquilo que nós fazemos.
Para ele saber as consequências daquilo que ele está fazendo, ele tem que ter vivenciado. Ele só pode dar um conselho com qualidade àquele que sabe o resultado daquela ação, ou o desdobramento daquela ação. Ó, se você for... Como é que é? O mesmo passo, alguém está fazendo isso por ele, o superior dele está fazendo isso por ele. Se não for um espírito puro, sim. Porque o espírito puro, segundo o que os espíritos explicam, e para nós fica um entendimento muito vago, eles veem a Deus. Eu acho que ver a Deus significa entender como é criado o universo, entender como as coisas funcionam, enfim. Entender a complexidade de tudo isso, né? Seria estar próximo de Deus, ver a Deus. Então, subentende-se aí que, conhecendo, tendo a sabedoria máxima que um espírito pode ter, ele já não precisa necessariamente de ter alguém que diga para ele o que ele deve fazer, porque ele lida diretamente com a mecânica das coisas. Como as coisas funcionam. Por exemplo, um cara que é... Eu tenho um primo que ele é mestre em hélice. Chama-se Arthur Augusto Filho. Ele trabalha com hélice desde os 16 anos de idade. Ele tem... O Arthur deve estar com 58, 59. 60, né? Por aí. Quer dizer, imagine você, o cara trabalha há 50 anos, né? Se aposentou nisso, trabalha há 50 anos com isso, ele é chefe da empresa que ele trabalha. Esse cara, a gente pode dizer que ele, se não sabe tudo, porque muito raramente as pessoas sabem tudo a respeito de uma coisa, ele sabe quase tudo. Então ele pode ser chefe, ele pode ser gerente da empresa que ele trabalha, porque ele é capaz de auxiliar aqueles que são seus inferiores do ponto de vista hierárquico, ele pode auxiliar porque ele tem o conhecimento. A gente pode, é claro que guardado as devidas proporções, né, falar a mesma coisa dos espíritos. O espírito evolui, ele pode tutelar um que seja abaixo dele, que ele tenha a condição de tutelar. Eu, particularmente, entendo o seguinte: só um espírito superior é capaz, tem condição de tutelar alguém. A partir desse momento, entendo eu, tá? Porque dizem, quer ver? São Luís, aqui em Santo Agostinho, diz aqui numa parte aqui o seguinte, olha. Aqui, ó. Na página 190, na metade do parágrafo, aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados. Tá? Fica claro aqui. Se é o espírito verdadeiramente elevado, que ele tem capacidade de estar num outro planeta, num outro lugar do universo, e tutelar alguém que está num outro lugar, não pode ser um espírito qualquer. Ele é capaz de irradiar o seu pensamento. Ele tem essa condição, ele já conhece essa ciência, ele já conhece essa mecânica. A gente não é capaz de fazer isso ainda. Né? Nós estamos muito aquém dessa sabedoria, desse conhecimento. Né? Então, eles deixam sempre bem claro, viu? Veja, deve ter outro lugar aqui em que ele fala. É 490 que fala que se deve ter guarda espírito protetor de uma ordem elevada. Olha lá. 490, está aqui, ó. Claríssimo aqui, ó. Um espírito protetor de uma ordem elevada. Não tem como ser diferente. A própria lógica do raciocínio diz isso. Não pode ser de outra forma. Né? Porque o que eles fazem, a maneira de atuar, demonstra que são espíritos superiores. Né? E não poderia ser realmente de outra forma. Eu entendo dessa maneira. Tem gente que entende, não é necessário ser um espírito superior e tal. Eu acredito que é necessário sim. Eu, particularmente, acredito nisso. Por tudo que eu já estudei na doutrina espírita, por tudo que até hoje eu estudei, eles nunca falam que é um espírito de média elevação, de alguma elevação. É sempre espírito. Eles deixam claro que são espíritos de ordem elevada.
Entendeu? Porque, por exemplo, se você pegar a questão 100 seguintes da escala espírita e pegar o espírito bom, que ainda não é um espírito superior, não é isso? Ele é um espírito bom. Ele não tem condição de tutelar ninguém, embora ele seja um espírito bom. Falta conhecimento. Entendeu? Ele tem, o teu espírito superior, ele tem que, o teu, o meu, o nosso, ele tem que, por exemplo, visualizar assim: o Orlando vai tomar, ou está querendo tomar uma decisão assim, assim, assim. Bom, o que eu preciso fazer para ajudá-lo a tomar uma boa decisão? Se ele for por esse caminho, vai dar isso. Se ele for por aquele, vai dar aquilo. Se ele for pelo outro, dá o outro. Então, ele sempre vai te... Já posso, é claro, evidente. É como um pai tutelando um filho, protegendo o filho, a mesma coisa. O pai sabe. E quando fala aqui que ele se afasta, ou que ele se afasta, mas como de maneira ele se afasta? Olha, o afastar, para nós, não tem o mesmo significado de se afastar para os espíritos. Porque, embora eles estejam a muita distância da gente, eles são capazes de estar perto, porque eles são capazes de irradiar o pensamento. Como eles irradiam o pensamento, nós também irradiamos. Mas a qualidade da nossa irradiação é pequena, mas eles captam essa irradiação. Eles sabem aquilo que está acontecendo, eles sabem aquilo que pode acontecer. Numa emergência, eles rapidamente estão próximos. Eu tive uma prova muito grande disso uma vez, estava passando por um acidente, eu evoquei meu espírito guia, evoquei, e imediatamente eu senti a presença dele. Quando há uma emergência, e que eles realmente identificam essa emergência, eles imediatamente estão próximos. Por isso que é o espírito guia. Porque ele tem que estar a miúde e auxiliando. Ou eles estão próximos no sentido físico da palavra, ou eles estão próximos no sentido vibratório. Eles concentram o pensamento deles em você e captam tudo aquilo que está acontecendo. Próximo de você, etc. Entende o que eu quero dizer? Que próximo e longe, para eles, não tem o mesmo significado que para nós. Nós estamos agora próximos uns aos outros. Daqui, para o final da aula, vamos estar distantes. E tudo isso tem um significado físico da palavra, né? Do significado da palavra. E não é o caso deles. Próximo e distante não tem o mesmo valor. Eles podem estar muito próximos, estando a bilhões de quilômetros de distância. Não dá nem para a gente... Bom, a qualidade do que eles têm como propriedade, como ferramentas de trabalho, não chega nem perto daquilo que a gente tem. Nem perto, a gente está muito distante, tanto que a gente não conhece. A gente tem uma noção, mas muito vaga, que para nós a gente fica muito restrito à matéria, e a matéria realmente restringe a ação. Restringe a ação da inteligência, restringe a ação do pensamento, restringe a locomoção, restringe tudo. A audição, a visão, restringe tudo, quando não é o caso deles. Quando está desencarnado, não parando, dá para tratar muito melhor. Claro, é evidente. Lembra lá na questão do livro do Espírito, que diz assim: o homem, quando desencarna, acho que é isso, essa palavra, o espírito, quando desencarna, sente... Como é que é? Quero lembrar direito, deixa eu ver se eu lembro direito. O espírito, ao desencarnar, entende a felicidade do justo. Essa é a palavra. Por aí dá para a gente ter uma noção do que significa desencarnar. E quando a gente desencarna, os parâmetros, a realidade é completamente diferente da que nós temos aqui. Para entender a felicidade do justo, você precisa entender a mecânica das coisas, não é isso? Você tem que ter uma noção mais geral de como as coisas funcionam. Quando falar, a gente vê desencarnados espíritos mais felizes. Como encarnado, é difícil comparar isso. É difícil porque tudo aquilo que rege a nossa vida não é a que rege do espírito desencarnado, do espírito em estado de erraticidade. Né? E estar em estado de erraticidade é estar em erraticidade, estado de erraticidade para o espírito infeliz, para o espírito feliz, para o espírito que tem mais conhecimento, para o espírito que tem menos conhecimento,
para o espírito puro, para qualquer tipo de espírito, é estado de erraticidade. Né? Embora o espírito puro, ele está em estado de erraticidade no sentido de liberdade, sem corpo físico, embora ele não esteja aguardando uma nova encarnação. Né? Porque, criteriosamente, estado de erraticidade é um espírito que está aguardando uma nova encarnação. Mas a gente pode dizer que, de um modo geral, todos esses espíritos estão em liberdade, em estado de erraticidade, independente da situação de elevação espiritual dele. Tá? Ficou claro para todo mundo? Muito bem. Nós estamos na 496? Não leu, né? Não leu todo o comentário de Kardec? Leu sim. Todo o comentário de Kardec leu. Agora é 496. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode fazer-lhe mal? Resposta. Os bons espíritos jamais fazem o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. Então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa. Essa pergunta de Kardec é uma pergunta muito mais com o objetivo de esclarecer a nós do que propriamente a ele, porque o espírito abandona o seu protegido e tenta lhe fazer o mal? Não, o espírito guia jamais vai tentar fazer o mal a alguém. O espírito guia, ele tem um único propósito: tutelar para o bem, tutelar para levar o seu tutelado a Deus. Não há a menor possibilidade de um espírito superior fazer o mal a quem quer que seja, ou de nosso espírito guia vir a fazer mal a nós, né? Mas ele abandona por quê? Ele abandona porque o seu tutelado, a vontade dele tende muito mais para o espírito que está lhe fazendo mal do que para o seu espírito guia. Então ele deixa ele a própria sorte, sem o abandonar. Ele deixa que ele sofra a influência e que ele sofra também as consequências dessa influência. No momento que ele chamar de novo, que ele lembrar de Deus, né? É claro que um sujeito desse nem leva em consideração a teoria, essa questão do seu espírito guia, do seu anjo da guarda, ele vai chamar por Deus, né? Está sofrendo muito, vai acabar chamando por Deus. Quando ele chamar por Deus, então, o espírito guia automaticamente retorna para tentar ajudar. 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Resposta. Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e a aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Ora, existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. A pessoa começa a frequentar o centro espírita, aí ela vai bem e tal, gosta, se empolga com a teoria, com a doutrina espírita, com a filosofia espírita, gosta muito e tal, mas daqui a pouco toma uma lambada no meio da cabeça, ela fala, não, comecei a frequentar aqui e fiquei pior. Pior? É verdade, gente. É verdade, você está me fazendo mal. É verdade o que eu estou falando. Então, tomem cuidado, porque, olha, existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. É possível que isso aconteça. Tá? É verdade isso. É possível que isso aconteça. Eles maquinam de tal maneira, envolvem a pessoa e tiram a pessoa do centro espírita do lugar que está lhe fazendo bem, da igreja, do lugar que está lhe fazendo bem. Entendeu? Sugerindo para ele que aquele lugar está lhe fazendo mal, e o sujeito aceita. Vai passar por problemas, vai amargar um monte de problemas, até ele retornar a procurar o seu espírito guia de alguma maneira. Não necessariamente no centro espírita, na igreja, mas procurar retornar ao bom caminho. Esse é o propósito do seu espírito guia. Né? Religião não tem nada com isso. O espiritismo não é religião.
né? O espiritismo não tem nada a ver com religião. O objetivo do espiritismo é tornar o homem um homem de bem. Esse é o objetivo do espiritismo. 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Resposta: não é por impotência, mas porque ele não o quer. O protegido, né, não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Não é senão fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que não força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Aí, dá a impressão, né, que os espíritos estão chovendo no molhado, né, trocando 6 por meia dúzia. Uma explicaçãozinha simples, né, tão fraca, né, uma explicaçãozinha assim, tão lógica e tal. Mas vejam vocês, se vocês pegarem o número de espíritos encarnados maus que vivem na Terra, não dá 10% dos bons. Façam as contas. A população carcerária e aqueles que estão condenados e não estão presos, não somam 300 mil pessoas. Eu estou falando dos que estão presos, que dá a nossa população carcerária cerca de 150 mil pessoas, e os que estão condenados, mais cerca de uns 150 mil, um pouco menos. Nós vamos arredondar, 300 mil pessoas. Quanto é que nós temos no nosso país? 200 milhões, um pouquinho mais de 10%. De gente que faz essa bagunça toda e a gente permite. Por fraqueza nossa, a gente permite que o mal se sobreponha, que o mal sobressaia, que o mal domine. É por fraqueza. Não é por falta de número. Porque se fosse por falta de número, né, seria o inverso, né? 10% de bom e 90% de mal, né? E não é, não. É por pura fraqueza e comodismo. Nós somos acomodados. Vamos lá. 499. O espírito está constantemente com o protegido? Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Resposta: há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. É claro, nós também não somos crianças, né? Tem coisa que a gente sabe fazer, né? E procura fazer o melhor, né? Como a gente vai amadurecendo também, né? É impossível passar tantas milhares de encarnações e não amadurecer de alguma maneira. Questão de número 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais a necessidade do anjo da guarda? Resposta: sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo. Como chega um momento em que o estudante não precisa mais do mestre, mas isso não acontece na Terra. Terrinha não, espiritinho. Terra é boa, pelo menos espiritinho que encarna aqui. 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Boa pergunta, né? Ele é tão cômodo, né? Faz assim, não faz assado, né? Ele é tão cômodo. Eles dão a diretriz, a gente vai lá e faz, né? Resposta: se contasseis com o seu apoio, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência. Em geral, é preciso que adquira à sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança, a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos, que vos querem bem, é sempre de maneira a vos deixar o livre arbítrio, porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele.
e de quando em quando o adverte do perigo. Olha, se nós tivéssemos a noção, ouvíssemos quem nos guia, a gente não fazia mais nada. Porque imaginem vocês o tipo de espírito que vela por nós, gente. Não é espiritinho, não, é espírito da mais alta categoria. Espírito elevado, grande em sabedoria, em bondade, em amor, grande em tudo isso, né? Só que eles não podem se mostrar, porque senão a gente cruzaria os braços. Estou bem na fita, estou bem de protetor, vamos fazer o quê? Deixa o pau quebrar que dá tudo certo. Dá tudo certo mesmo, só que eles não podem mostrar a cara. Eles não podem, a responsabilidade tem que ser sempre nossa, né? O cara fuma, vai chegar uma hora que vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Se ele insistir, se ele não largar, não dá outra. Uma doença qualquer que vai lhe causar muitos dissabores, uma doença que vai lhe causar sofrimento, etc. E o cara é maledicente, vai chegar uma hora que vai ter consequência a maledicência. O orgulho, vai chegar uma hora que vai ter consequência. E é isso que tem que acontecer, consequência, né? E a gente sempre vai atribuir a responsabilidade, a gente pode não, por orgulho ou por vaidade, não atribuir a nós mesmos em relação aos outros, né? Você não vai confessar essa responsabilidade, mas intimamente o Espírito sabe que a responsabilidade foi dele. E é isso que tem que acontecer, né? A responsabilidade é minha. Estou atravessando um problema difícil financeiramente porque não fui previdente. Se eu fosse previdente, eu não estava passando por isso, né? E assim, todas as outras coisas que podem acontecer na nossa vida. E aí cabe a nós fazer o quê? Arregaçar as mangas e lutar contra esse mal na nossa vida, seja ele qual for, né? Lutar. Tem gente que tem que matar um elefante por dia, não tem jeito. Porque isso é consequência, é só consequência da ação de outras encarnações. Tem gente que a vida é mais fácil, desse ponto de vista, né? Ele não precisa matar um elefante por dia. Se ele matar um filhote de elefante, ele já consegue tocar a coisa para frente, né? Mas a maioria das vezes, quando as pessoas têm problemas sérios, né, familiares, ou mesmo em outros campos da vida, tem que todo dia uma batalha, acorda de manhã e luta consigo, e luta com as suas tendências, enfim, é problemático. Eu sei, eu já conheci muita gente assim, muita gente que chorava quando acordava, de chorar, mais um dia. Não é brincadeira não, quando deitava na cama, agradecia a Deus por ter conseguido passar um dia mais ou menos bom. Não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira. Nós temos que agradecer a nossa vida. Se a nossa vida não é assim, nós temos que agradecer muito. O nosso espírito pode ser um espírito encarnado? Não. Não, porque é um espírito superior. E normalmente, se ele tiver em missão na Terra, ele não vai ter como tutelar você. Se ele for nosso pai, nossa mãe? Não. O pai e a mãe é como se fosse um espírito guia mesmo. Eles procuram velar da melhor maneira possível. Mas eles têm atribuições que cerceiam essa capacidade de tutelar, de inspirar bons pensamentos. Porque o espírito guia, a tutela que ele faz, não é a mesma tutela que o pai e a mãe faz. A tutela do espírito guia... Como é que é? O filho vai estar mais evoluído. Pode, né? Mas ela está falando por hipótese, né? Entendeu? Mas a tutela que o pai e a mãe faz é diferente da do espírito guia. O espírito guia inspira bons pensamentos. O pai e a mãe agem diretamente, né? E o pai e a mãe, ela interfere no livre-arbítrio do filho quando há necessidade. O espírito guia não pode fazer isso. Embora os espíritos dizem, eu tenho convicção disso também, que eles são muito mais leais, fiéis, amorosos que o próprio pai, que a própria qualquer amizade, por mais íntima, por melhor que seja essa amizade, eles são melhores que todas as amizades que a gente pode ter aqui na Terra. Mais que pai e mãe. São os nossos melhores amigos, né? Por isso essa necessidade de nós nos ligarmos com eles, né? Vamos lá. 502. O espírito protetor, que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? Resposta:
é um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de êxito. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. 502A. É ele responsável quando não o consegue? Resposta: não, pois fez ele o que dele dependia. Assim é o pai e a mãe quando faz tudo pelos seus filhos, tudo o que dependia deles, a mesma responsabilidade tem o pai e a mãe. Mas se não fez, tem a responsabilidade por não fazer também. No caso, o espírito guia nunca deixa de fazer. O pai e a mãe pode deixar, o espírito guia nunca. 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Resposta: sofre com os seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem de das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Por que é que o pai e a mãe sofrem dessas angústias? Porque normalmente não tem essa visão que transcende a vida terrena. Não é? Não tem a confiança naquilo que transcende a vida terrena. Já o espírito guia não. Ele sabe que aquela situação do seu tutelado é momentânea. É simplesmente momentânea. Mais dia, menos dia, mais encarnação, menos encarnação, ele vai chegar onde tem que chegar. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Resposta: como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais, então, que só existem os espíritos que conheceis? Mas tem gente que sabe. Mas tem gente que sabe. Será que sabe? Então, por que o espírito se apresenta daquela forma? E quem disse que é o espírito guia? Eu tenho certeza que uma pessoa sabe. Você sabe quem é? Várias vezes. Não sei. Você é não? Não sei quem é meu espírito guia. Mas por que você sabe o nome? Não sei o nome, nunca falou que eu sei. Por que minha avó sabia? Mas quem disse que era o espírito guia dela? Pode ser um espírito simpático, um espírito familiar. Mas ela fala isso. Espírito guia, filha. Espírito guia, filha. Espírito guia é um ser superior. Então, vive num outro planeta. Vive num outro mundo. Não pode dar uma comunicação espiritual? Pode sim. Está no campo das possibilidades. Mas é mais fácil um espírito mais próximo do médium, que seja mais ao nível do médium, embora seja um espírito mais elevado, que seja mais ao nível do médium, captar essas ideias e transmitir pelo médium, do que o espírito guia diretamente comunicar isso por ele. Entendeu? Então, a gente sabe que o espírito está próximo de nós, mas dizer que ele é nosso espírito guia, normalmente são espíritos familiares, espíritos simpáticos. Mas aquele espírito era um espírito superior. Você sabe, né? Sei. Vamos lá. 504, bom, pela resposta, só para concluir a resposta para Luciano, pela resposta que ele deu para Kardec, como querer saber nomes que não existem para vós? Às vezes o espírito guia, nem nome conhecido para nós tem. Acreditais, então, que só existem espíritos que conheceis? Então é duvidoso? Não é duvidoso. É mais para se entender que esses espíritos que estão mais a miúde, próximos do médium, sejam mais espíritos familiares ou espíritos simpáticos. Entendeu? Você pode ter um espírito familiar, por exemplo, que evoluiu muito mais numa encarnação. Você estava caminhando junto com ele na mesma encarnação. Ele evoluiu muito.
ficou em estado de erraticidade, não reencarnou. Você reencarnou novamente. Ele pode tem mais ascendência espiritual e pode se aproximar de você com a tentativa de te ajudar na sua encarnação, sem ser um espírito guia. Entendeu? Sem ser o anjo da guarda. Mas, assim, pelas coisas que já aconteceram, a gente sabe que as orientações eram orientações do espírito superior. Sim, sem dúvida. O espírito mais elevado. Né? Mais elevado. Tá? O espírito superior não pode, pela responsabilidade que ele tem, pela missão que ele tem, ele jamais pode interferir na vida da pessoa. Ele pode dar conselhos, ele pode inspirar bons pensamentos, mas interferir de jeito nenhum. Os espíritos que estão mais próximos de nós, eles estão mais envolvidos emocionalmente com a gente. São mais envolvidos emocionalmente, e participam mais da nossa existência, participam mais da nossa história, vamos dizer assim. Né? Porque, por exemplo, o pai e a mãe, dependendo do jeito que é o pai, dependendo do jeito que é a mãe, ela é muito mais passional na educação do filho do que propriamente o educador. Acaba agindo muito mais passionalmente. É mais passional. Ele tende a proteger quando ele deveria educar. Que é o grande mal de muitos pais. Entende o que eu quero dizer? Isso acontece o mesmo com os espíritos que não são ainda espíritos superiores. E na escala espírita, você pegar a escala espírita, você tem lá espíritos bons, espíritos sábios e tal, entendeu? Que ainda não são espíritos superiores, mas são espíritos que já têm bastante conhecimento, são espíritos que já têm bons sentimentos e tal, mas ainda não chegaram ao grau de espíritos superiores. Não tem como tutelar ninguém, como ser um espírito guia de ninguém, mas pode ajudar, inspirando bons pensamentos, ajudando e tal. Mas não com a mesma qualidade do espírito guia. O espírito guia, ele tem que ter a visão muito à frente do seu tutelado. Ele tem que estar bem à frente em conhecimento, sabedoria, bondade, em conhecimento geral das coisas e tal. Senão, ele não tem como. Como é que ele vai tutelar alguém? É cego conduzindo cego. Vai dar precipício, não dá outro. Vamos lá. 504A. Como então o invocar, se não o conhecemos? Resposta: dá-lhe o nome que quiseres. Ou dê um espírito superior pelo qual tem simpatia e veneração. Vosso protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Nossa, como são irmãos mesmo. Porque Não. não são vaidosos. Vaidade é mediocridade humana. Vaidade. Olha, lá na festinha lá que nós tivemos presente lá com a barraca de cachorro-quente, eu lembrei tanto daquele discurso do Espírito que está lá na Revista Espírita, quando ele fala sobre Marte, não, sobre Júpiter, né? Que Kardec pergunta para ele assim, o que ele achava das artes, né, no nosso mundo, da música, por exemplo, que é Mozart que se comunica num determinado momento, fala sobre a casa de Mozart e tal. Ele falou, aquele barulho que vocês fazem para entreter a miséria humana, ele chama uma música nossa disso. O barulho que a gente faz para entreter a miséria humana. E se você passasse perto daquele alto-falante que tinha ali na frente do palco, dá bem para lembrar disso, né? Que é um barulho danado. E é bem isso, quer dizer, a gente acha que está fazendo tão bonito e tanta coisa, na realidade nós somos espíritos infantis, medíocres, pobres sobre todos os aspectos, pobres de sentimento, cheio de vaidade, cheio de egoísmo. A própria vida demonstra isso. Sai na rua aí e vê como as pessoas agem, por aí você dá bem para perceber isso. Não é querer menosprezar ou diminuir o valor do ser humano, não é isso. Seria burrice da parte de qualquer espírita tentar fazer isso. Não é? Até porque nós somos assim temporariamente. Né? Nós estamos assim, estamos nessa situação, mas não somos assim. Mas o fato é que no nosso mundo os espíritos estão assim. A grande maioria. Esse é o problema.
Aliás, essa é a solução, porque é desse problema que a gente tira a solução. No próprio mal está o remédio. (505). Aliás, nós chegamos agora quase, um pouquinho mais, nós chegamos na metade do livro, né? São 1019, né? Os espíritos protetores que tomam nomes comuns são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? Resposta: não. Mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. Necessitais de um nome? Então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que age em vosso nome. Pode ser isso também, no caso, né? Pode. Os espíritos, eles formam grupos que têm a mesma tendência, o mesmo pensamento, e pela sua elevação agem de maneira muito semelhante quando eles são elevados, quando eles são superiores. Não existe, é uma pergunta muito boa, mas eu vou fazer. Não existe mais estimativa de quantos espíritos foram criados? Essa pergunta é terrivelmente irrespondível. Irrespondível, não tem como. Não tem como responder. Mensurar o tamanho do universo, quantos planetas existem, quantos habitantes por planeta, fora isso, a população invisível. Deixa eu falar. Deixa eu falar que não tem como responder, não. Está sempre criando novos, né? Hein? Está sempre criando novos espíritos. Sempre, a criação é incessante. É tanto que a ciência já sabe que o universo está em expansão. Né? Quer dizer, imagine você, o universo expandindo, a gente conhece um planetinha mediocrezinho, né? Uma galáxia das menores, dentro do sistema solar, que é o menor da galáxia. Né? Imagine conhecer o universo e esse tipo de coisa. Cada cachorro que nasce é um espírito de evolução. Não, cada célula do nosso corpo. Então, não, eu estou falando das pessoas refletirem. Cada célula do nosso corpo. Cada componente de um átomo, a gente pode dizer que ali está ligado um princípio inteligente. É dali que ele faz a sua evolução. A menor partícula. Então, quer dizer, a gente compartilha o nosso corpo com 6 bilhões de espíritos, para dizer o número de células, né? 100 bilhões, né, de espíritos, que é o mesmo número da estrela, né? Vira loucura? Eu conversei com ele. Ele disse, Não, é melhor a gente... É melhor nós nos atermos àquilo que realmente nos convém, né? É bom saber dessas coisas, mas já ficar pensando nisso que é bobagem. Isso. Alinhar todas as células. Ó, vocês pensam direito aí, não faz burrada não, porque minha saúde depende de vocês. O senhor falou que vai a gente conversar com as células do nosso programa. Vamos lá. 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Resposta: sim, pois frequentemente o conhecestes antes de vossa encarnação. Então não são totalmente desconhecidos, muito pelo contrário, né? 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os de classe média ou da classe média. Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Resposta: pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação. Está vendo aquilo que a gente falou até agora? É isso, gente. Um pai pode sim, e é claro, vai desencarnar, vai ver o filho numa situação ruim, difícil, ele vai fazer o quê se ele ama o seu filho? Ele vai tentar ajudar, de alguma maneira, né? E um poder e uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, subentende-se daí que é um espírito protetor, realmente o nosso espírito guia é um espírito superior. Todos os outros podem nos ajudar, podem colaborar com a nossa evolução, podem dar
a sua colaboração para a nossa felicidade, mas não são os nossos espíritos protetores, ou o nosso espírito protetor, o nosso espírito guia, o nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda é um espírito que tem um conhecimento, uma visão muito além do comum dos espíritos que habitam nesse planeta. Eles têm que estar à frente. 508. Os espíritos que deixam a Terra, que deixaram a Terra em boas condições, podem sempre proteger os que amaram e lhes sobreviveram? Resposta. Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes permite sempre inteira liberdade de ação. 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores, e nesse caso esses espíritos são de uma ordem tão elevada como dos homens adiantados? Resposta. Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objeto. Não dareis a uma criança que pretende ler um livro, um professor de filosofia. Oi? Desculpa. Não dareis uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue do espírito protegido. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis também vos tornares o protetor de um espírito que vos seja inferior. E o progresso que vos ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o grau que tem atingido possam comportar. O que significa dizer que nós podemos ser espíritos guias do nosso cachorro, por exemplo. Não é? Nós estamos nessa condição. Concorda, não? Pode parecer... Hã? Pode parecer rude, mas é a verdade, é a realidade. E os espíritos dizem assim, quanto mais a gente humanizar o nosso animal, melhor, porque lá em Júpiter nós vamos encontrar com eles num estado muito mais humanizado do que nós encontramos aqui. Lá naquela lição de Júpiter, lá, leia novamente, se vocês lembram. Né? Então, vocês acham que nós teríamos condição, por exemplo, de tutelar um espírito no mundo primitivo? Não temos, não. Eu acho que nós não temos, não, sinceramente. Nós não temos. Porque nós temos ainda uma coisa que nos impede muito de ajudar os outros. Chama-se preconceito. Preconceito é próprio do espírito atrasado. Nós temos preconceito. É natural. Natural, é próprio do espírito atrasado. Nós temos que evoluir, nós temos que caminhar, nós temos que progredir em inteligência, progredir em moralidade. Aí sim. Aí a coisa muda. Né? Quando você tiver uma visão mais ampla das coisas, uma visão mais geral, aí sim. Por que preconceito? Porque nós temos preconceito. Nós vemos uma pessoa diferente de nós, é o suficiente para a gente ficar com o pé atrás. Ou pré-estabelecer um conceito, uma pessoa que nem conhece, Isso, e o comentário de uma outra pessoa. Isso mesmo, também pode acontecer e acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes. O preconceito, ele é uma coisa muito ampla. Por exemplo, uma pessoa que não tem um defeito físico qualquer, ela sofre muito preconceito. Às vezes, não é um preconceito explícito, é um preconceito velado, mas existe. E às vezes nem dos outros, é dela mesma. Exato, às vezes parte dela mesma, ela não tem autoconfiança, né? Mas você quer ver um exemplo típico de preconceito? Entra com um carro bom no posto, o cara te chama de doutor na hora. Preconceito do frentista com quem não tem dinheiro, verdade? Eu já conheci gente negra, assim, eu não gosto de preto. Não tenho confiança em preto. Eu já vi, o cara falou para mim. Ele falou. Não tenho confiança, não gosto de pobre. Entendeu? Quer dizer, isso é preconceito puro. Eu não estou dizendo que todos... eu não estou explícito, eu não estou dizendo que todos nós aqui temos preconceito a esse grau, mas algum preconceito a gente sempre tem. Sempre tem algum preconceito. A gente fala assim, não gosto de judeu, eu não gosto de preto, de negro, eu não gosto de branco, eu não gosto de coreano, eu não gosto de chinês. Né? E às vezes nem conhece, são pessoas como a gente, que sentem, sofrem, mentem, falam a verdade, trabalham, e são seres humanos iguais a nós, com uma máscara diferente, com uma composição física, com uma compreensão física diferente da nossa. Apenas isso. Eu vi a entrevista de um sujeito, um brasileiro, mora no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Santa Catarina, ele fala
se eu não me engano, 50 e tantas línguas que ainda existem, 20 línguas em extinção e, não sei, 5 ou 7 línguas mortas. Esse sujeito é um cara fabuloso, extraordinário, né? Ele fala todas essas línguas, conversou com a repórter, falou como é que era em tal língua, aquilo que ela estava perguntando, não sei o quê. Ele falou assim, quando você aprende esse número de línguas, você esquece o preconceito. Olha a visão que o conhecimento traz para a pessoa. Os brasileiros mal falam o português. Escreve no celular sem acento, é menos não sei o quê, é seja. Faz esse... Para 25 de março, eles ficam falando lá, em coreano, nossa, o que é isso? Aí, ó, é preconceito. E é preconceito deles conosco. É preconceito deles conosco, é falta de educação deles conosco, né? Mas no Bom Retiro, no meu tempo de moleque, acontecia a mesma coisa. Você andava naquele Bom Retiro, você ouvia os judeus falando em Iti, né? Falando na língua deles. Dava uma raiva danada. Eu conheço casais, pessoas homossexuais, eu respeito, mas eu não concordo. Eu também. Então eu sou preconceituosa. Tá aí. Eu não sei se isso é preconceito, porque, olha, o preconceito, o verdadeiro preconceito é aquele que leva à divisão, é aquele que leva à separação. Nem da gente impede até da gente se relacionar. Do relacionamento. Olha, o preconceito é assim, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu Deus. O seu Deus não é o meu Deus, você é meu inimigo. Isso é preconceito. Isso é um preconceito na acepção do significado da palavra. É aquele que impede o relacionamento, que cria barreiras, que gera, inclusive, guerras. Porque muitas guerras foram geradas pelo preconceito de cor, de raça, de credo, etc. Quer dizer, muitas vezes usado como mote, como motivo de uma guerra. Né? Você envolve as pessoas pensam no mesmo. Os Estados Unidos da América do Norte. Eles trucidam o negro lá. Até hoje. É uma coisa muito mal resolvida entre eles. Por quê? Até hoje. Por causa do preconceito. E o presidente dele é um negro. Eu não imaginava que aquele cara fosse eleito presidente nunca na minha vida. Eu, quando era moleque, eu jamais imaginaria que um dia um negro fosse ser eleito presidente da República dos Estados Unidos da América do Norte. Porque eles querem ver qualquer coisa menos negro. E a grande maioria, né? Não digo que sejam todos, mas a grande maioria, especialmente aquele estado do Missouri, né? Porque aqueles lados lá, é o pior que tem, né? Tanto que lá foi invadido por água, houve lá o furacão e deve estar estragado até hoje. Ninguém vai lá ajudar, né? Então é isso. Quer dizer, o nosso grande problema é esse. Como é que alguém pode tutelar alguém sendo preconceituoso, gente? Fala para mim. Como é que nós poderíamos tutelar um espírito no mundo primitivo, mesmo no mundo primitivo, onde o cara está lá batendo pedra com pedra para fazer fogo, né? A gente pode... todos os atributos dos nossos dias, né? Como? Todos. Todos os espíritos têm. Os espíritos são criados com os mesmos atributos, inteligência, vontade e pensamento. Ele desenvolve isso ao longo das suas jornadas sucessivas, ele vai desenvolver isso. Entendeu? Mas todos são criados iguais, simples, ignorantes, com todos os atributos. Isso é... Aí quando a gente age ou pensa alguma coisa, porque ultimamente eu, falando por mim, eu mais penso do que falo ultimamente. E penso isso é muito bom, isso é muito bom. Mas pensar do que falar é muito bom, porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Concordo. Mas é eu acho que é por estudar, eu penso que seja. E aí a gente mesmo se coloca, nossa, não deveria ter pensado isso, não deveria ter falado isso, não deveria, entendeu? A consciência da gente como pode ser? Isso é bom, porque significa um amadurecimento. Isso é bom, muito bom. E você não consegue parar de pensar a respeito? Pensar não é proibido. O proibido é o julgamento precipitado. O proibido é o julgamento que você faz de maneira indevida. É você fazer o valor de juízo indevidamente. Esse que é o problema. Então, não permita que a palavra seja pronunciada. Se você fez o pensamento, ainda que você fez um julgamento, e esse julgamento não saiu da tua boca, ficou em estado latente ali, tentando entender, martelando em cima, tentando entender se o julgamento era correto ou não, está tudo bem. É melhor pensar em... É melhor pensar, porque observar o erro alheio não é proibido. Aliás, é muito apropriado que se faça isso.
Porque quando você julga o erro alheio, você o julga, o entende, para que você não o cometa. Esse é o recomendado pelos Espíritos. Deve-se sim observar o erro alheio, mas jamais para você colocá-lo em evidência. Jamais para você exaltar o erro, denegrindo a pessoa. Você deve observá-lo, assim, bom, jamais vou agir dessa maneira. Ou vou procurar jamais agir dessa maneira. Entendeu? Então, julgar não é problema nenhum. Fazer juízo de valor indevidamente, sim. Ah, a pessoa não presta. Peraí, pô. Como é que você fala isso? Você conhece a pessoa? Então, é preciso ter... É temerário isso. É muito temerário. Então, não deixe sair da boca para fora. Quando sai da boca para fora, é como uma bala disparada. Você não sabe onde vai pegar, nem onde vai acertar. Enquanto está na sua boca, enquanto está como pensamento, não tem problema. Vamos ver se a gente... Onde é que a gente estava aqui mesmo? 507, né? 508. 510 agora. 510? Vocês acreditam que nós paramos aqui da outra vez? 510. Quando o pai vela pelo filho, quando o pai que vela pelo filho se reencarna, continua ainda a velar por ele? Resposta a isso é mais difícil, mas ele pede, no momento de desprendimento, que um espírito simpático assista nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão as missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, é demasiado sujeito ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro, ou seja, assisti-lo pessoalmente. Eis porque os não suficientemente elevados estão sob a assistência de espíritos que lhes são superiores, de tal maneira que, se um faltar, por um motivo qualquer, será substituído por outro. Vamos parar aqui? Vamos anotar aqui na 511, a data de hoje, 511, dia 15/6/2015, para nós retomarmos na próxima. Como vocês viram nessa última resposta aqui, o corpo realmente restringe muito o espírito, né? Muito mesmo. Bastante. Dúvidas, perguntas? Alguém que queira acrescentar alguma coisa? Não? Muito bem, então vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo pela oportunidade de que estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nessa noite. Humildemente, Senhor, nós vos solicitamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, dá-nos a força e a coragem necessárias para que possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos nessa noite, nós o declaramos encerrado.